Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu não estou muito acostumada com essas coisas de mudar a mensagem de última hora. Mas lá em casa eu estava dizendo, Espírito Santo, eu estou à tua disposição. Quer mudar a mensagem, pode mudar. E ele mudou, mas eu não estava assim pensando. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia! Vamos acompanhar a leitura aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Com Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era o João Batista. O João Batista veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio daquilo que o João Batista fosse falar. O João Batista não era luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. E ali estava a luz verdadeira, Jesus Cristo, que vindo ao mundo ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, o povo judeu, e os judeus, não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Até aí, coloca João 8,12 para mim também, por favor, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Jesus Cristo falando. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu queria que você lesse junto comigo, bem alto, todo esse versículo. Vamos lá? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós lemos lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, dizendo assim que João Batista veio para dar testemunho de uma luz, que o João apóstolo, escrevendo o Evangelho, disse que é a luz verdadeira. E daí diz assim que o João Batista não era essa luz verdadeira, mas ele veio para dar testemunho da luz verdadeira, que é Jesus Cristo, que no Evangelho de 8, capítulo 12, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. E nesta noite eu estou entendendo pelo Espírito de Deus que eu tenho que falar sobre a luz do mundo e sobre as trevas. O que é a luz do mundo? O que isso significa? O que são as trevas? O que isso significa? Jesus falando assim, ele diz: Eu sou a luz do mundo. E ele não está falando do sol, da luz natural que nós conhecemos. Ele não está falando da luz da lua, porque é um reflexo do sol, não é dessa que ele está falando. Ele não está falando da luz da eletricidade, ele não está falando da luz de velas, ele está falando de uma luz que ele diz ali, no Evangelho de João, que ilumina todo homem. Ele está falando de uma luz interna nas pessoas, de uma luz que tem que entrar na vida das pessoas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim que Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de Jesus Cristo, Filho do seu amor.
Então existe um império das trevas. E existe o reino da luz, no qual Jesus Cristo é a própria luz. Daí ele diz assim: quem me segue, além de ter a luz, que sou eu, dentro dele, não andará em trevas. Eu queria pensar com você por alguns momentos nos sintomas de uma pessoa que ainda está em trevas por dentro dela, porque essa luz é espiritual, as trevas são espirituais, e está falando de uma condição interna das pessoas, antes e depois delas conhecerem Jesus Cristo. Antes de conhecer Jesus, a Bíblia diz que estávamos todos no império das trevas. Quem que é o cara lá do império das trevas? Ele mesmo, que você não quer falar o nome. Satanás, o caramunhão, o cara suja, o capeta, não interessa o nome dele, aquele nojento. A Bíblia diz assim, que todos nós nascemos mortos diante de Deus, espiritualmente falando. Não somos reconhecidos no reino de Deus, porque todos nascemos em pecado. É verdade que as crianças, elas já não vão cometendo pecado assim que nascem, mas eventualmente mais tarde vai cometer pecado, porque é parte da natureza dela. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Usando a conversa de Jesus, todos estão nas trevas, precisam da luz que é Jesus Cristo. Então, quais são os sintomas de uma pessoa que está em trevas, pensando que tem a luz do mundo? A primeira coisa, essa pessoa que está em trevas não sabe para onde vai. Mesmo porque trevas é sinônimo de escuridão. Eu me lembro que antes de Jesus me achar do jeito que eu estava lá, eu tinha muito medo de morrer. Pense numa pessoa que tinha medo de morrer, porque eu tinha uma certeza absoluta. Tem céu e tem inferno. Para o inferno eu não quero ir de jeito nenhum. Agora, se falassem para mim que se eu comesse cocô de vaca 1 quilo, eu ia para o céu, eu ia comer cocô de vaca 1 quilo, porque eu ia para o céu, eu fazia qualquer coisa que me falassem, porque eu queria ir para o céu. Então, quando a pessoa está em trevas, o primeiro sintoma, ela não sabe para onde vai na eternidade. Por mais que ela acredite que tem céu, por mais que ela acredite que tem inferno, por mais que ela acredite que existe um Deus, por mais que ela acredite que existe um Satanás, ela não sabe para onde vai. E a cantiguinha dela é mais ou menos assim: não, tem que esperar para morrer, depois é que fica sabendo. E se for uma boa pessoa, talvez mereça o céu. Mas se for uma pessoa ruim, então daí Deus vai julgar lá, e eles arrumaram até um terceiro lugar lá, um intermediário lá, chamado purgatório, que infelizmente não está na Bíblia. Infelizmente para quem acredita nisso. Não está na Bíblia, não existe isso aí. Na Bíblia existe só 2 lugares na eternidade. Naquele que o Cordeiro é a luz, daquele lugar, que é o céu, e nas trevas, que é o inferno. Então, a pessoa, quando ela está em trevas, o primeiro sintoma dela, ela tem medo de morrer. Porque ela não sabe para onde que vai. Porque ela não tem segurança, ela não tem certeza se Deus vai aceitá-la. Como será que vai ser? Na hora que eu chegar na presença de Deus, Ele vai começar a dizer: ó, você fez isso, aquele inferno para você. Ah, você fez isso, céu para você. Não é assim, meus amados. Não é assim. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. A outra coisa que a Bíblia diz é que Jesus Cristo nos tira desse lugar de trevas e nos coloca num lugar onde Ele é a própria luz, Ele é o Salvador. As pessoas que entregam a sua vida para Jesus Cristo,
que creem no sacrifício de Jesus são arrancadas desse lugar de trevas, de que não sabe para onde vai, e são colocadas no lugar onde elas têm certeza para onde vão. A outra coisa que uma pessoa que é transportada de um lugar de trevas para um lugar de luz, que é onde Jesus está, é que ela sabe por que ela foi para lá. A Bíblia diz assim, que ninguém merece ser salvo, ninguém. Pense numa pessoa boa que você conhece, não merece salvação. Pense numa pessoa que pecou de vez em quando, não merece salvação. Não merece. A Bíblia diz assim, que Deus nos dá a salvação gratuitamente em Jesus Cristo. Quando eu recebo a salvação, eu sou tirada de um lugar de trevas, colocada no reino de Deus. E eu sei por que eu fui para lá. Eu fui para lá porque Jesus Cristo me arrancou de lá. Não é porque eu vou chegar lá e vou dizer assim, pois é, Deus, mas o Senhor viu o quanto eu fiz o bem lá na terra. O quanto eu fui legal. Todo mundo gostava de mim, porque eu era muito jóia. Não adianta, irmãos. Quem está pensando assim, ainda está em trevas. Precisa conhecer a luz do mundo que é Jesus Cristo. Aí ele diz assim que quando Jesus entrou no mundo, ele trouxe salvação. A Bíblia diz assim, que Jesus vindo ao mundo iluminou a todo homem. Em 2 Coríntios capítulo 4, até nós vamos ler lá. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Vamos ver a projeção lá, ó. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Pode deixar ele projetado aí? Veja, existe um esforço de Satanás, um esforço dos demônios, para que você não tenha o teu entendimento iluminado para o evangelho. Quando você entende com o teu coração o evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz assim, resplandece, acende dentro de você. Eu não sei explicar, mas eu sei que isso aí é verdade, aconteceu na minha vida. Porque quando Jesus me encontrou e me arrancou daquela religiosidade que fazia as coisas para merecer o céu, e me arrancou do império das trevas que eu achava que não estava lá, e me colocou na luz, a sensação que eu tinha é que alguma coisa clareou, eu não entendi o que era. Está escrito ali, a luz do evangelho de Jesus Cristo. Então veja, se você é daqueles, e eu queria que você olhasse bem agora no fundo do teu coração, se você é daqueles que você tem medo de morrer, porque você não sabe o que vai acontecer para lá, amado, você ainda está em trevas. Você ainda não tem a luz do evangelho, você não tem a luz do mundo que é Jesus Cristo. Ah, como é que eu faço para ter? Entrega a sua vida para Jesus, abençoado, abençoada. Só isso. Só isso para que você seja arrancado das trevas e colocado em Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Quando você tem a luz do evangelho aberto no teu entendimento, você sabe para onde vai.
você perde o medo de morrer. Porque eu sei que eu desligou aqui, eu estou lá na presença de Deus. E se Ele dissesse para mim, quem você pensa que você é para chegar aqui e querer entrar no meu céu? Eu digo, olhe para o teu filho Jesus, foi Ele que me colocou aqui. E o Filho bendito de Deus vai dizer assim, eu coloquei mesmo, pode pegar ela. Pode receber ela. Então, amados, quando a gente está na luz do Evangelho, e quando nós chegarmos na presença de Deus, a gente vai saber por que está lá. Não é porque prestou ou não prestou, é porque Jesus presta, irmão. Não é porque viveu sem pecado, pecou menos ou não, porque Jesus nunca pecou. Não é porque conseguiu pagar pelos pecados, Jesus pagou. Você está entendendo? A Bíblia diz assim, que o Evangelho precisa iluminar o meu entendimento. E a Bíblia diz assim que nós precisamos crescer no entendimento do Evangelho. Que nós temos que prosseguir em conhecer a Jesus Cristo. Então o primeiro passo, a primeira coisa que eu e você precisamos é sairmos do império das trevas, sairmos das trevas e entrarmos na luz de Jesus, no próprio Jesus. A segunda coisa é que nós precisamos começar a andar, porque lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, não anda mais em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, depois que eu sou salvo, depois que eu saí das trevas, depois que eu entrei em Jesus Cristo, eu tenho que começar a andar conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho que crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Eu tenho que saber que não foi só salvação que Ele me deu. Salvação é o primeiro passo. A Bíblia diz assim que Deus não quer que ninguém se perca. Deus não fez o inferno para o homem, Ele fez para o Satanás, para os seus demônios. Agora, as pessoas não vão para o inferno? Ou você acha que vai todo mundo para o céu? A pessoa só vai parar nesse lugar de trevas porque ela rejeita a luz que é Jesus. Então, a salvação é o primeiro passo. Mas depois você tem que viver uma vida aqui na luz do Evangelho. 1 de João capítulo 2, versículo 2 diz assim, que se eu permaneço em Cristo, eu devo andar como Ele andou. E gente, não é assim. Então como é que Jesus andava? Jesus andava assim? Então eu também vou andar assim. Não é assim. Andar é viver. É estilo de vida. Pergunto, como é que Jesus andou? Você sabia que Jesus viveu como homem, ser humano aqui na terra? Não foi como Deus que Ele viveu? Quem sabia disso? Levanta bem alto a sua mão, quero ver. Glória a Deus. Alguns, então agora estão sabendo, estou comunicando os irmãos queridos e amados que pensam que... Porque sabe o que eu ouvi, irmãos? Mas Jesus não pecou. Mas era Jesus, né? Mas Ele era Deus. Jesus viveu como homem. Homem. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, todas, sem nunca ter caído em tentação. Então veja, ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. Jesus nunca caiu, mas Ele foi tentado. Agora, Jesus nunca pecou. Quando você começa a entender o Evangelho,
Você vai começar a viver do jeito que Jesus viveu. A Bíblia diz assim em 1 de João que é plantado dentro dele uma semente de uma pessoa sem pecado, uma nova criatura, semelhante a Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que se você está na luz do Evangelho, o pecado não tem mais domínio sobre você. Por causa de Jesus Cristo. Aí se você já foi salvo, mas você ainda tem problema com o pecado, você precisa começar a andar do jeito que Jesus andou, fora do domínio do pecado. Jesus foi a pessoa que mais amou, sem nunca ter falado eu te amo. Você não acha isso na Bíblia? Você não acha Jesus dizendo eu amo você, Estevão? Não acha. Porém ele disse assim, ninguém tem maior amor do que este, que sou eu mesmo. Pergunto, você é daqueles que dizem eu não gosto de fulano de tal, não vou com a cara daquele, não vou com a cara do outro, não gosto deste. Quando essa aí está pregando, eu não gosto, eu gosto quando o pastor Kleber está pregando. Você é assim, irmão? Você é assim, irmãzinha querida? Tem uma notícia para te dar. Você precisa começar a andar na luz do Evangelho, do jeito que Jesus andou. Como é que é o jeito que Jesus andou? Amando. Sabe a turma que não perdoa? Perdoa, mas não esqueço. Deixa de conversa, irmão. Tem que ser que nem Jesus. A luz do Evangelho. Eu preciso conhecer, crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Para poder viver na luz do Evangelho. Para a luz do Evangelho ir resplandecendo, resplandecendo, resplandecendo. Ao ponto de chegar lá onde Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Agora, não tem como ninguém ser luz do mundo sem passar primeiro pela luz do mundo, que é Jesus Cristo. Então, quando você está na luz, a Bíblia diz que Jesus Cristo diz que você não anda mais em trevas. Que você não anda mais fazendo essas coisas que as pessoas que pensam que conhecem a Deus, mas ainda continuam fazendo porque estão nas trevas. Tem que resplandecer a luz do Evangelho de Jesus Cristo dentro delas, isso é salvação. Depois elas têm que andar seguindo Jesus Cristo, é João 8,12, volta lá para mim por favor, João 8,12. Tem que continuar naquilo que Jesus, ele não anda em trevas, ele diz lá. Ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Ele tem a luz da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Então, para de andar como quem ainda está nas trevas, e começa a andar como quem está na luz do mundo, que é Jesus Cristo. Sabe para onde vai. E começa a viver aqui do jeito que Jesus Cristo viveu. Não anda mais em trevas. Anda na luz da vida, que é Jesus Cristo. Então agora, eu queria que você curvasse a tua cabeça. E eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para você. Se você ainda tem incertezas, insegurança a respeito de para onde você vai se Deus te chamar hoje.
você precisa de Jesus. Se você tem certeza, não, eu estou salva por Jesus. Jesus já entrou na minha vida, já me salvou, já me arrancou do império das trevas. Amém. Agora, se você é essa primeira pessoa, eu não posso deixar você ir embora sem apresentar você ao Senhor Jesus Cristo, sem apresentar o Senhor Jesus Cristo a você. Se você é essa pessoa que precisa sair das trevas e entrar na luz que é Jesus, eu quero que você levante a sua mão aí onde você está. Aonde você está, levante a sua mão. Eu tenho medo, sim. Eu acho que até está tudo escuro aqui. Eu quero a luz do mundo que é Jesus na minha vida. Eu não quero mais andar em trevas. Eu não quero mais ser essa pessoa que tem medo. Medo de morrer, insegurança, não sei para onde eu vou. Amém. Mais alguém? Tem uma mão levantada aqui. Mais alguém? Alfredo, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente, minha irmã querida, por favor. Vem aqui. Mais alguém? Levante a sua mão. A Bíblia diz assim: se você confessar Jesus diante dos homens. Como é que é teu nome, querida? Dina e Alfredo. A Bíblia diz assim: se vocês confessarem a Jesus diante dos homens, Ele vai confessar vocês diante do Pai dele, que é o Senhor Deus, né? Eu quero que vocês estendam a mão assim e repitam comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Peço que o Senhor coloque dentro de mim o Espírito Santo. Eu quero ter a luz da vida. Eu quero a luz do Evangelho dentro de mim. Eu quero ser salvo pelo Senhor. Me salva, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós selamos agora a oração da Dina. E eu declaro sobre a tua vida: teus pecados são perdoados. E você está ligada no céu pelo sangue de Jesus Cristo, a luz do mundo. E a luz do Evangelho começa a resplandecer forte dentro de você, te iluminar o entendimento, fazer você andar como Jesus andou, em nome de Jesus. Alfredo, eu declaro em nome de Jesus, teus pecados são perdoados, você está ligado no céu pelo sangue de Jesus, e a luz do Evangelho, da glória de Jesus Cristo começa a resplandecer no teu coração, dando a certeza, meu amado, que você desliga daqui e vai para a presença de Deus quando chegar o teu dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus pela vida deles. Pode sentar. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar com você. Orar com você para você não ter trevas dentro da tua vida, para você não ter obras das trevas. Agora que você conhece a luz do mundo, que Jesus está dentro de você, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro assim, Senhor, que a luz do Evangelho resplandeça no coração deles cada vez mais, abrindo o entendimento, levando cada um deles, meu Deus, a viver a glória do Evangelho de Jesus Cristo neste lugar. Meu Deus, dá que eles vivam em completa liberdade no Senhor, entendendo, meu Deus, por que são salvos, entendendo que precisam crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Dá, meu Deus, que cada um de nós sejamos seguidores do Senhor, porque o Senhor disse: quem me segue não andará em trevas. É assim sobre a vida de cada um deles, sobre a nossa vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.